Olá! Hoje nós vamos falar sobre manejo de plantas daninhas em pré e pós-emergência da cultura do trigo. Esse cereal de inverno tem grande importância econômica e também no nosso sistema de produção. E com o passar dos anos, ele nos trouxe bastantes desafios com relação ao controle de plantas daninhas. As ervas daninhas, no manejo geral das nossas culturas, têm grande relevância. Para exemplificar, temos um trabalho da Embrapa na safra 19/20 que, num cenário onde não apresenta grandes problemas com resistência ou plantas de difícil controle, o custo girava em torno de R$ 120 por hectare. Mas, se nessa área nós encontrarmos uma planta como a buva resistente ao glifosato, esse custo pode ser maior em 42%. Se tivermos uma planta de azevém, esse valor pode ser em até 48% acrescido. Se tivermos um amargoso, esse custo se eleva em 165%. E como sabemos, na nossa área ou na área do produtor, não temos uma planta isolada. Ela nunca ocorre, ela sempre ocorre simultaneamente à outra. Então, se por exemplo tivermos um amargoso e uma buva resistente, esse custo pode subir em mais de 200%, ficando em média R$ 368 por hectare. Né? E no inverno não é diferente. A cada ano que passa, nós estamos ouvindo relatos de algumas plantas perdendo sensibilidade ao uso dos herbicidas. Por exemplo, no sul, nós temos a cravorana, a maria pretinha, o nabo e o azevém. E justamente essas duas últimas plantas citadas são o nosso foco hoje. E para começar, nós temos que conhecê-las. Então o azevém, que é o Lolium multiflorum. O azevém é uma planta anual e bianual de inverno, é originária da Europa, Ásia e África do Sul. Sua reprodução se dá por sementes, ela tem uma elevada capacidade de competição e o que dificulta muito o nosso manejo na lavoura é que ela possui vários fluxos de emergência, mas também ela é uma importante forrageira de inverno para a nutrição do gado, pelo seu elevado teor de proteína. O nabo é o Raphanus raphanistrum. Ele é uma brassica anual de inverno, originária da Europa, possui porte ereto e alto, podendo chegar até 1 metro de altura. A sua reprodução se dá por sementes e cada planta pode produzir de 100 a 300 sementes. Essas sementes possuem dormência e ele também pode ser hospedeiro de doenças e nematóides. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a resistência a herbicidas. Né? No Brasil hoje temos registrados 53 casos, mas não necessariamente 53 plantas diferentes, e sim um conjunto de espécies com mecanismos de ações diferentes que conferem essa resistência. Mas em 2003, a primeira planta que apareceu resistente ao glifosato foi justamente o azevém. Em 2010, novamente foi o azevém, foi catalogado, mas com resistência ao ALS, o iodosulfuron. E ainda em 2010, ele apresentou um biótipo, apresentou uma resistência múltipla, resistente à enzima EPSPS e um inibidor de ACCase, que foi um glifosato e um cletodin ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo. Em 2013, foi a vez do nabo, resistente à ALS, o metsulfuron. Em 2016, novamente o azevém, agora conferida a resistência ao ALS e o inibidor de ACCase. E em 2017, o azevém novamente, mas resistente ao ALS e ao EPSPS simultaneamente. Tá? E a pergunta que fica é, será que nós temos um azevém já resistente aos 3 grupos de mecanismos de ação? Hoje nós não temos confirmação desse indivíduo resistente, por isso nós temos que fazer o monitoramento constante dessas lavouras. E se o produtor suspeitar de um possível escape dessas plantas depois do uso do herbicida, comunique o engenheiro agrônomo que dá assistência para vocês na região, que ele saberá tomar as medidas cabíveis.
Aqui é um pouco do histórico do controle de azevém em pós-emergência na cultura do trigo. Então nós temos dois grandes grupos, que é o inibidor de ALS, que nesse grupo nós temos o Russar e o Triceia, e o inibidor de acesiase, que é o Topic, que também serve para controle de aveia preta. O nabo, em pós-emergência, nós temos 3 mecanismos de ação atualmente, que são os inibidores de ALS, que neles estão o ALAI, o Russar e o Triceia. Esses dois últimos também, como já havia mencionado, controlam o azevém, se caso essas plantas não forem resistentes ao mecanismo de ação. Temos os auxínicos, o 2,4-D, que possui várias marcas no mercado, e o Agritonic, mas que hoje em dia não possui produto. E temos um inibidor do fotossistema 2, que é o Basagran. E hoje, como que está esse cenário na cultura do trigo? Então temos alguns produtos que são utilizados e estão perdendo a eficiência no controle, principalmente de nabo e azevém, e temos alguns que estão vindo para nos auxiliar nesse manejo. Por exemplo, inibidores de acesiase, temos um Topic, produtos que atuam na divisão celular, aí se encaixa mais nas partes de pré-emergente da cultura. Hoje temos o Yamato e temos, por vir, o Dual Gold ou a pendimentalina. Os inibidores de ALS, que são os produtos mais afetados nesse cenário, que é onde as plantas hoje já, grande parte delas, conferem resistência a esses produtos. E os inibidores de Protox, então, temos o HIT, que começou a ser utilizado nessa safra, e temos o Flumizin, que é uma novidade aí no mercado que pode vir no futuro próximo. E temos os mimetizadores de auxina. Então temos o 2,4-D, que em algumas áreas a gente já vê a perda de sensibilidade de acordo com a dose e estágio de planta do nabo a esse herbicida, e o Agritonic, por enquanto, a falta de produto nos afeta. E o que nós temos hoje? Um novo conceito na cultura do trigo, que é um pré-emergente, que é utilizado para quê? Quais são os benefícios desse produto na cultura em geral? Ele pode fazer o controle anterior à competição, auxilia para diminuir a disseminação dessas plantas, pode reduzir aplicações em pós-emergência na cultura e nos auxilia bastante no manejo de resistência. E para utilizar esses herbicidas, o que a gente tem que ter, tem que enfatizar? Ele, de preferência, tem que ter um amplo espectro de ação, o período residual dele tem que ser interessante, tem que ser seletivo para a cultura atual e subsequente e ter uma capacidade de transpor palhada. Isso está muito ligado à solubilidade do produto. E a eficiência dele depende do quê? De umidade no solo, necessariamente, e de preferência, após aplicação, tomar uma chuva após. Para quê? Para que ocorra a incorporação dele no solo ou ele forme uma película protetora para agir nas plântulas ou agir nas sementes. O tipo de cobertura de solo influencia bastante. Se é um solo arenoso, um solo mais misto, um solo mais leve ou um solo argiloso. Cobertura de solo, palhada, isso a gente tem que analisar de propriedade para propriedade. Tem lugares onde a cobertura de solo é muita e pode oferecer uma barreira física na ação desse produto. E a tecnologia de aplicação adequada, pois como é um produto pré-emergente, ele necessita de bastante cobertura de solo para ter uma eficiência boa de controle. E agora eu convido os senhores a virem no campo para ver os nossos tratamentos com os diferentes herbicidas e suas ações. Estamos agora na parcela dos pré-emergentes, onde foi feito há 36 dias esse plantio. A aplicação do pré-emergente ocorreu na forma ideal, onde havia umidade no solo e após a aplicação houve a ocorrência de uma chuva. Para entendermos o campo, aqui ao fundo estão as testemunhas, onde não houve aplicação de herbicida. Do lado esquerdo está o nabo solteiro e do lado direito está com a cultura implantada.
Aqui nas parcelas da frente houve aplicação do herbicida, no caso o Yamato, onde nós podemos ver que do lado esquerdo houve uma pequena supressão da planta daninha e do lado direito, com a cultura do trigo implantada, a gente percebe a seletividade do produto à cultura. Agora estamos na parcela do Flumizin, que é um herbicida pré-emergente muito utilizado na soja e que está sendo testado no trigo. Podemos perceber nessas parcelas da frente, onde foi aplicado o herbicida, um controle muito bom das plantas daninhas. Apesar de observar plantas daninhas, elas são em menor número, mas aparenta pela área foliar. E aqui do lado direito, onde a cultura está implantada, podemos ver a seletividade do produto com relação ao trigo, Dual Gold. Nós vemos que a ação dele em cima do nabo é muito baixa, até porque o produto é um graminicida por excelência. Nós vamos ver o efeito dele melhor em cima das parcelas onde foi plantado o Azevém. Agora estamos no bloco dos herbicidas em pós-emergência, onde nessas parcelas da frente foram plantado o nabo isoladamente e nessas parcelas atrás estão com a cultura do trigo. Essa da esquerda é a nossa testemunha, onde não foi feita aplicação algum de herbicida. Lembrando que o plantio foi feito no dia 2/6, a aplicação do herbicida no dia 23/6. Então hoje está fazendo 15 dias da aplicação em pós-emergência dos herbicidas. Nessa primeira parcela temos a aplicação do Alai. Então notamos que nessa população de nabo o Alai ainda dá um controle satisfatório. Mas muitas vezes na propriedade a realidade não é essa. Mas em propriedades onde o nabo não está resistente ao Alai, é uma importante ferramenta de controle dessas plantas daninhas. Russar. O Russar é mais focado no controle de Azevém, mas temos o benefício de controle também do nabo. Então notamos que em populações onde o nabo não é resistente, notamos o controle muito bom pelo Russar. 2,4-D. O 2,4-D é uma alternativa de controle onde a população de nabo está resistente aos inibidores de ALS. Porém, temos que tomar cuidado quanto à fase de aplicação da cultura do trigo. O ideal é a aplicação do 2,4-D em pleno perfilhamento da planta. Basagran. O Basagran é um herbicida inibidor do fotossistema 2 e podemos utilizá-lo como uma ferramenta importante nessa rotação de ingrediente ativo. Notamos que há um controle muito bom das plantas daninhas, mas também temos que tomar cuidado com relação ao clima. Ele é um herbicida muito dependente de umidade e luminosidade. HIT. Ele surge como uma alternativa de controle de plantas de folhas largas, onde há ocorrência de plantas resistentes a ALS ou em locais onde a utilização de 2,4-D não é permitida. Mas lembramos que, assim como o 2,4-D, ele tem uma fase específica para ser utilizado para evitar injúrias. A fase ideal é de 2 a 3 perfilhos da cultura do trigo. Lembrando também que as condições climáticas é muito importante para o sucesso da eficiência desse produto. E é interessante também dar um intervalo de adubos nitrogenados de no mínimo 5 dias. Triceia. Esse herbicida também é focado em aveia e azevém, porém temos o benefício do controle do nabo, se essa população de nabo não for resistente ao inibidor da ALS. Agora, cooperado, convido vocês a ver o bloco do Azevém. Agora estamos no bloco do Azevém, onde foi realizada aplicações em pré-emergência da planta e em pós-emergência do trigo também. E salientamos que aqui nessa parcela é a testemunha, onde não foi aplicado herbicida algum. A modalidade desse bloco do Azevém foi igual ao bloco anterior que nós vimos do nabo. Então, a infestação foi feita artificialmente, o plantio foi realizado no dia 2/6 e a modalidade de aplicação do pré-emergente foi no plante e aplique. Para entendermos o campo, então foi montado da seguinte forma.
Nas parcelas de trás, não houve aplicação de herbicida. Do meu lado esquerdo, houve o plantio somente do azevém e do meu lado direito está a cultura do trigo implantada junto com a planta daninha. Falando sobre o pré-emergente, nesse caso aqui o Yamato, nós vemos um bom controle das plantas de azevém. Nesse caso aqui, houve apenas um fluxo das plantas daninhas, porque foram plantadas artificialmente. No campo nós vamos ter uma dificuldade maior, porque essa planta vem em vários fluxos. E de que forma o Yamato vai agir nessas plantas? O Yamato ele vai inibir a formação de raiz. Então, essa planta pode germinar, vai utilizar a reserva dessas sementes, mas assim que essa reserva acabar, essa plântula acaba morrendo. E como todo pré-emergente, o Yamato é muito dependente de umidade. Umidade no solo e também de uma chuva após a aplicação, para que ele possa ser incorporado no solo e ter uma ação sobre as sementes. Flumizin. Flumizin é um produto muito utilizado na soja, como foi mencionado anteriormente, e nós podemos observar que a ação dele em cima do azevém causa uma supressão. E na cultura do trigo, apresenta uma seletividade à cultura. Dual Gold. Como nós vimos na parcela anterior do nabo, aqui está bem diferente. O controle de azevém está muito satisfatório. Então ele pode ser que no futuro possa servir de uma ferramenta muito interessante para nos ajudar no manejo do azevém na cultura do trigo. Então, cooperado, nós vimos um novo conceito na cultura do trigo, que é a utilização de pré-emergente na cultura. Esses produtos irão nos auxiliar, vão ser uma ferramenta para nos auxiliar no controle dessas ervas daninhas. Eles não irão eliminar as aplicações em pós, mas irão entrar numa estratégia de manejo mais eficiente. Como todo pré-emergente, temos que ter alguns cuidados, como a quantidade de umidade no solo, a presença de palhada e evitar a aplicação em massa verde. Agora convido os senhores a ver a parcela de herbicida em pós-emergência. Estamos na parcela do pós-emergente, onde nas parcelas de frente estão as plantas de azevém isoladas e atrás estão plantadas juntamente com o trigo. Aqui nessa parcela da esquerda está a testemunha, onde não foi feito nenhuma aplicação. Nessa parcela da direita foi feito o ruçar, onde nós percebemos um controle mediano, contando que essas plantas são tolerantes ao herbicida. Também salientando que o tamanho de plântula a ser controlado é muito importante. Então o estágio ideal de se pegar a aplicação é de 2 folhas, já que a partir do momento em que o azevém começa a perfilhar, ele perde muita sensibilidade ao herbicida. Mas no campo a gente tem muita dificuldade porque o azevém vem em muitos fluxos. Triceia. Foi aplicado também em cima das plantas e nós observamos um controle. Mas temos que nos atentar que com 15 dias após a aplicação é pouco tempo para avaliar o efeito do produto. Então ele tem uma ação mais lenta, mas notamos também, assim como o ruçar, a tolerância de algumas plântulas após a aplicação do herbicida. Topic. Ele surge como uma possibilidade de utilização em populações de azevém onde tem resistência ao ALS. Então nós observamos que ele possui um controle satisfatório e ele é um produto já conhecido, mas era utilizado para aveia. Mas para controle de azevém, a dose dele tem que ser mais alta. Raptor. Ele é um herbicida para ser usado exclusivamente em trigos Clearfield, em trigo CL, que confere resistência a esse herbicida. Ele é um ALS, então temos que tomar cuidado. Em populações de azevém e nabo, onde há resistência a esse mecanismo de ação, nós temos que ter outra alternativa. Mas ele apresenta
como uma ferramenta de manejo. Então, cooperado, nós vimos no campo, com foco em nabo e azevém, algumas alternativas de herbicidas em pré e pós-emergência para nos auxiliar na tomada de decisão no dia a dia. Agora, eu convido os senhores a retornar à apresentação. Então, concluindo todo o nosso raciocínio aqui hoje, o que podemos fazer para diminuir o risco de resistência ou retardar essa resistência na propriedade, né? Então aqui temos uma tabela do Dr. Leandro Vargas da Embrapa Trigo que resume muito bem esse conjunto de estratégias. Então temos aqui os métodos de controle e algumas outras estratégias que podemos aliá-las para diminuir o risco de aparecimento de plantas resistentes na nossa área. Por exemplo, risco zero a gente não tem, isso é impossível. Então a gente sempre está suscetível ao aparecimento de alguma planta. Mas se nós usarmos somente o controle químico, a gente nota que o risco de ocorrer uma planta resistente na propriedade é muito alto. Então se a gente aliar todos os métodos de controle com as estratégias mencionadas por ele, a gente vê que o risco pode ficar baixo ou mínimo, tá? E o mais importante e o recado a mensagem que a gente quer deixar, o produtor tem que ter um planejamento. Não vai ser em apenas uma safra que a gente vai conseguir eliminar as plantas daninhas. Então, cooperado, se tiver alguma dúvida, procure a assistência técnica da sua unidade, que eles saberão orientar da melhor forma possível. Obrigado.